Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreva aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Inclusive, quando estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca lá na rede vizinha que eu tô sempre repostando. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e ele era o primeiro filho de William Elvin Rader, que era um trabalhador de uma empresa de gás, e também da Dorothea May Cook, que era uma contadora, e ele tinha outros 3 irmãos mais novos chamados Paul, Bill e Jeff. O Dennis ele cresceu em uma família considerada comum, uma família tradicional ali da região, não era uma família que se diferenciava em muitas coisas. E, inclusive o comportamento do Dennis quando ele era adolescente, ali criança na escola, também era um comportamento comum, então ninguém falava que ele se destacava muito ou que ele era muito esquisito, não, ele era simplesmente um aluno mediano ali comum. E nessa época de escola, principalmente, ele começou a se interessar em assuntos relacionados à espionagem e a lei, então ele sempre gostava de estar envolvido ali em atividades que lhe possibilitavam ter controle e poder da situação. Então é algo que ficou assim bem marcante sobre a personalidade dele, principalmente quando ele era mais jovem. Após concluir o ensino médio, Dennis Rader, com essa fixação que ele tinha de controle e poder, ele acabou conseguindo ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos em 1966, e ele acabou servindo por 4 anos, principalmente na base aérea de Lakeland, que ficava no Texas, e também na base aérea de Shepherd, que também ficava no Texas. Inclusive, algumas fontes indicam que a sua experiência militar nesses 4 anos pode também ter influenciado ainda mais essa sua fixação que ele tinha sobre controle, disciplina. Ele se tornou um homem assim bem rígido. E aí, em 22 de maio de 1971, aos 26 anos, ele acaba se casando com uma moça chamada Paula Dietz. E ele teve 2 filhos com essa moça, ele acabou se casando com ela, então eles começaram a constituir a família. E esses 2 filhos se chamavam Carrie, que era uma moça, e um rapaz chamado Brian. O Dennis, na vida adulta, ele tinha uma vida aparentemente normal, ele já tinha 2 filhos, tinha uma esposa, e ele era uma pessoa assim bem ativa na comunidade. Inclusive, em certo momento, ele acabou se tornando presidente da Igreja Luterana de Cristo, ali em Wichita, na região onde ele morava. Então ele era uma pessoa que tinha bastante respeito ali das pessoas da comunidade, todo mundo conhecia meio que o Dennis ali na região, porque ele realmente era essa pessoa que estava sempre ativa, estava sempre fazendo caridade, estava sempre se envolvendo ali nas atividades da comunidade. Além de ser bastante ativo na comunidade, o Dennis acabou pegando alguns trabalhos como sendo instalador de segurança de casa, de alguns equipamentos de segurança de casa, e ele também se tornou técnico de caça-níqueis, porque na época também era bem famoso, né, ter caça-níqueis. Hoje em dia não é tanto, mas naquela época era bem famoso esses jogos de caça-níqueis. E em determinado tempo, alguns anos depois, ele conseguiu um emprego em uma empresa de segurança, onde ele acabou obtendo bastante conhecimento em sistemas de segurança, em sistemas de informação. Então ele tinha bastante conhecimento em como uma casa ela pode ser segura ou pode ser frágil, inclusive no sentido de tipo, quais são as fragilidades para você invadir uma casa, enfim. Então ele tinha bastante conhecimento nessa área porque ele acabou conseguindo esse emprego nessa empresa de segurança. Inclusive nessa época também ele acabou aprendendo como entrar em residências sem ser detectado por outra pessoa que não mora ali. Então esse conhecimento acabou sendo um ponto ali chave para que ele começasse a planejar os seus primeiros crimes. Então esse conhecimento foi meio que deu base para ele começar naquele modus operandi, né, que ele posteriormente nos anos seguintes colocaria em prática. Foi aí que em 15 de janeiro de 1974 a polícia foi chamada para uma ocorrência na família Oteros. A polícia teria sido acionada quando 3 dos 5 filhos da família Otero chegaram em casa depois da escola e eles se depararam com a cena de terror onde os pais e 2 irmãos mais novos estavam sem vida. De acordo com a polícia, o assassino teria cortado a linha telefônica da família pelos fundos da casa, entrado na casa. O assassino estrangulou o Joseph, que era o pai, a Julie, que era a mãe, o Joseph Júnior, que era um dos filhos pequenos do casal, e em seguida levou a Josefine Otero, que era a filha do casal de 11 anos, para o porão. Lá ela foi amarrada e pendurada em um cano de esgoto e também estrangulada.
Durante a investigação foi encontrado sêmen nas cenas de crime, porém quando a polícia fez a autópsia do corpo das vítimas, eles não conseguiram constatar que algum deles teria sofrido abuso sexual, então eles não sofreram. Porém o assassino ele teria deixado, né, esse sêmen ali na casa e a polícia então acabou pegando esse sêmen como prova ali de associação com o suposto assassino ali do caso. Foi aí que em 4 de abril de 1974 a polícia foi acionada novamente em uma ocorrência na casa de uma moça de 21 anos chamada Catherine Bray. A Catherine e o seu irmão Kevin eles estavam voltando para casa e por volta mais ou menos de 1 hora da tarde, quando eles entraram em casa, eles se depararam com um homem usando máscara de esqui que estava apontando uma arma para eles. Inicialmente esse homem ele disse que ele é fugitivo, que ele quer apenas o carro e que não vai fazer nenhum mal para os irmãos, apenas se eles derem comida e dinheiro para ele. Então a Catherine ela acaba sendo amarrada primeiro e depois o Kevin ele é amarrado, amordaçado e colocado num outro quarto. Nesse momento o assaltante, o suposto assaltante fugitivo, ele acaba atirando 2 vezes na cabeça do Kevin e depois ele retorna para Catherine. Naquele momento ele começa a moça e ela começa a se defender, então naquele momento ele acaba esfaqueando a menina cerca de 11 vezes no estômago e ela acaba morrendo naquele mesmo local. Já o Kevin ele consegue depois sobreviver quando chega a ajuda da polícia. Inicialmente a polícia não tinha nenhuma pista e nenhuma relação sobre os casos, porque não tinha nenhuma testemunha ali que tivesse visto alguém entrando ou que tivesse suspeita de alguém ali na região. Porém, 2 das vítimas, tanto da família Otero, a Julie, quanto a Catherine, ambas trabalhavam em uma empresa de equipamento chamado Coleman e essa era a única pista ali que eles tinham daquele caso, que as duas estavam relacionadas com essa empresa. Então, muito provavelmente era alguém que conhecia elas ali da região ou possivelmente era alguém que também trabalhava naquela empresa. Foi aí que em outubro daquele ano um homem confessa para a polícia que supostamente seria o autor do crime da família Oteros com outros 2 amigos e eles acabam presos. Porém, alguns dias depois, o editor de um jornal chamado The Wista Eagle, ele acaba recebendo um telefonema onde a pessoa que ligou indicava um livro de engenharia mecânica na biblioteca pública de Wista, que possivelmente teria uma pista sobre aquele caso da família Oteros. A polícia então acabou encontrando esse livro e dentro dele tinha uma carta que dizia, abre aspas, aqueles 3 caras que vocês têm sob custódia estão apenas conversando para conseguir publicidade. Em um outro trecho também tinha, as palavras código para mim serão Amarrius Turius Matius, BTK. Você verá ele fazendo isso de novo. Eles estarão na próxima vítima. Fecha aspas. Além disso, também nessa carta tinham detalhes de como aconteceu o crime com a família Otero, então eram detalhes que praticamente só quem fez o crime, o real assassino, saberia descrever como tudo foi feito. Então a polícia imediatamente soube que aqueles 3 caras ali, eles só realmente estavam querendo publicidade e acabou soltando eles. E eles começaram a pensar que realmente o assassino estaria solta. Inclusive nessas cartas tinham diversos erros ortográficos e gramaticais que eram bem peculiares ali da escrita daquele assassino. A polícia não teve mais notícias do suposto assassino até que em 17 de março de 1977 eles receberam um novo chamado na casa de uma mãe solo chamada Shirley Vian, que além de ser amarrada, ela também foi torturada. Naquele dia, o assassino entrou na casa dela, trancou os 3 filhos da Shirley no banheiro e em seguida estrangulou a vítima. Naquele momento, a polícia já estava bem desesperada porque já era praticamente a 6ª vítima do suposto serial killer do BTK, né, que eles já estavam considerando esse apelido para o assassino. Então, eles começaram a ficar bem preocupados porque eles não tinham pistas, eles não sabiam nem por onde começar, porque eles não tinham a relação ali daquelas pessoas que estavam sendo assassinadas, ou a motivação delas estarem sendo assassinadas. Então eles começaram realmente a iniciar uma força-tarefa para tentar identificar quem era essa pessoa o mais rápido possível. Foi aí que em dezembro de 1977 o Dennis ele acabou ficando obcecado por perseguir uma moça de 25 anos chamada Nancy Fox e em 8 de dezembro ele decidiu atacar essa mulher, então ele cortou a linha telefônica e invadiu a casa dela pela porta dos fundos, como ele sempre fazia, e ele esperou até que ela voltasse para a casa do trabalho e como ele sabia que ela morava sozinha, então seria mais fácil surpreender ela ali na cozinha dentro da casa. E foi isso que aconteceu. Quando ela entrou, ela se deparou com aquele homem ali armado. Obviamente ela ficou com muito medo, mas decidiu seguir as ordens dele ali. Então o Dennis ele acabou dizendo que ele tinha problema sexual e que para se livrar desse problema ele teria que amarrá-la e estuprá-la.
Então ele pediu para que ela tirasse a roupa, partes da roupa dela ali, e que ela fosse para o quarto. Então nesse momento ele amarrou a moça, começou a tirar a roupa dele e começou também a estrangular Nancy. E depois de estrangular, ele acabou, na verdade, enquanto ele estava estrangulando ela, ele acabou confessando quem ele era, o que ele tinha feito com as outras vítimas e acabou fazendo isso com ela também. Então, depois de realizar toda aquela barbárie, no dia seguinte, a caminho do trabalho dele, ele acabou ligando para o departamento da polícia para anunciar que um crime teria acontecido com uma moça chamada Nancy Fox e acabou passando o endereço dessa mulher. Em seguida, ele deixou o telefone pendurado lá no orelhão e a polícia correu para casa e acabou encontrando a Nancy estrangulada até a morte. A polícia até tentou reproduzir várias vezes a gravação com a voz para tentar encontrar quem seria aquela pessoa, de quem seria aquela voz, porém eles nunca conseguiram a correspondência ali daquela voz, de quem seria aquela pessoa que teria ligado para a polícia. O caso da Nancy específico acabou criando uma grande euforia na mídia, principalmente porque depois desse crime, o BTK ele começou a enviar cartas para a polícia. Então, nessa carta específica da Nancy, ele contou vários detalhes do que tinha feito com a mulher, por que tinha escolhido ela, como ele tinha invadido a casa. Então, foi um caso assim que principalmente deu uma reviravolta, uma atenção maior para o BTK, justamente por ele dar tantos detalhes ali. Inclusive, ele até zombou a moça, zombou porque tinha escolhido ela, enfim. Então, ele começou a mandar essas cartas aí para a polícia e foi um fato que deu essa virada de chave para que as pessoas realmente começassem a prestar atenção nos casos. Inclusive, com essas cartas, a polícia identificou o modus operandi do assassino, que realmente envolvia a sequência bind, que seria amarrar, torture, que seria torturar, e kill, que seria matar, formando a sigla BTK, que acabou se tornando o apelido oficial ali do assassino. Então, depois dessa vítima de 1977, o BTK ele começou a ficar bem irritado ali com a mídia, porque apesar de quando o caso da Nancy surgiu para a mídia, eles terem falado, terem comentado do caso, meio que morreu o assunto, então as pessoas, ninguém estava falando muito ali sobre o BTK ou sobre ele ser um assassino em série. E isso foi uma coisa que irritou muito ele, porque ele queria muita atenção nacional, ele queria ser conhecido pelos crimes. É um ponto, assim, bem da personalidade dele narcisista, então ele queria ser o centro da atenção ali, e ele não estava recebendo a atenção que ele achou que receberia com essa sequência de assassinatos. Então ele acaba enviando uma outra carta para uma televisão local ali, e ele até pergunta quantas mais mortes ele precisa realizar para que ele consiga ter uma atenção da mídia e uma atenção nacional. Então, meio que todo mundo ficou chocado ali, né, com aquele ponto ali de que ele queria tanto essa atenção pelos crimes que estava cometendo. E foi um ponto que acabou chamando bastante a atenção da polícia, porque eles entenderam que também fazia parte do show ali, colocá-lo na mídia para que ele desse mais pistas ali, para que a polícia pudesse identificá-lo. Então a polícia começou a acreditar realmente que a ideia do assassino era espalhar pânico e medo na cidade, ele queria a atenção das autoridades. E a polícia começou então a utilizar a mídia para se comunicar com o assassino, na esperança que ele enviasse mais pistas sobre os crimes, que possibilitasse algum deslize que levasse à sua identificação. Porém, depois dessa carta, o BTK meio que sumiu do mapa, ele passou alguns anos sem enviar nenhuma carta, sem nenhum novo crime. Então ele passou cerca de 8 anos ali sem se manifestar, e durante esse tempo a polícia acreditava que ou ele teria morrido, ou ele teria se mudado de cidade, de localidade, talvez estaria cometendo esses crimes em outro lugar do país ou em outro país. Então a polícia meio que ficou tranquila ali, já que não tinha mais nenhuma notícia desse serial killer, desse suposto serial killer. Ele realmente deu uma sumida e a polícia ficou tranquila, como se nada tivesse acontecido. Na verdade é que todo mundo esqueceu mesmo desse cara. Tinham outros crimes acontecendo, outros problemas acontecendo e ninguém mais lembrava desse tal de BTK. Foi aí que em 1985, uma emissora de TV, a Wista Eagle, ela acaba recebendo uma nova carta ali que supostamente seria do BTK, meio que anunciando o seu retorno. Então voltou à tona, né, toda aquela preocupação daquele homem que estava cometendo crimes em série. E a polícia começou a ficar bem alerta que provavelmente algum novo assassinato aconteceria nos próximos dias, meses ou anos. Eles não sabiam porque não tinha uma recorrência, né? Não era algo tipo, toda semana tem um caso, não. Era uma coisa assim bem esporádica, então eles não sabiam nem como se preparar para que fosse evitado, né, esse novo caso, esse novo crime. Porém, eles sabiam, né, que aquilo seria meio que um anúncio de retorno do BTK.
Nessa carta para a emissora, o BTK enviou uma espécie de palavras cruzadas anunciando seu possível retorno, e com aquela suspeita de seu retorno do BTK, a polícia acabou disponibilizando uma linha telefônica exclusiva para denúncias, e eles receberam mais de 1000 pistas apenas nas primeiras 48 horas. Então, basicamente, eram denúncias do país inteiro, de pessoas denunciando alguém que elas achavam que seria o BTK. Porém, nessa época, o DNA já estava bem mais avançado. Na época do primeiro caso da família Otero, a polícia conseguiu preservar bem as provas coletadas, inclusive o sêmen. Então, rapidamente, eles conseguiram tratar o perfil do DNA do BTK. Então, sempre que a polícia tinha um suspeito ali em potencial, era só coletar o DNA dessa pessoa e bater com o perfil do DNA, que seria do BTK, que eles tinham registrado. Então, rapidamente, eles conseguiram descartar os suspeitos, mesmo tendo um número, assim, gigantesco de pessoas ali sendo denunciadas. Até que depois de meses sem nenhuma pista relevante, mesmo com tantas denúncias que eles estavam recebendo, eles acabam recebendo a notícia de um pacote estranho que teria sido colocado em um semáforo ali no centro da cidade. E quando eles vão atrás desse pacote, eles descobrem que é mais uma carta ou um pacote ali do BTK, com mais algumas informações ali sobre ele. Ao pegar o pacote, a polícia identificou várias fichas catalográficas com o título, abre aspas, Morte em uma manhã fria de janeiro, e nessa ficha tinha uma descrição detalhada do assassinato da família Otero. Ele dizia basicamente como escolheu a família, como entrou na casa, como foi a sequência das vítimas, tudo que ele tinha feito com a família Otero, ele colocou nessa ficha catalográfica. Então, meio que a polícia sabia que todas as vítimas, ele já tinha esse modus operandi que já era estabelecido de invadir a casa e atacar as pessoas, mas ele fichava basicamente tudo que ele fazia com as vítimas. Então, da mesma maneira que ele fez com a família Otero, muito provavelmente, ele tinha uma ficha de cada uma das vítimas que ele atacou. A polícia continuou recebendo cartas e pacotes que supostamente seriam do BTK, e uma carta dessa chamou muito a atenção da polícia porque nela dizia, abre aspas, estou de olho em uma menina que fica sozinha em casa, só faltam os detalhes. Estou bem mais velho e preciso me preparar com cuidado. Acho que no outono ou no inverno será o momento perfeito, fecha aspas. A polícia nesse momento ficou em desespero porque pela carta dava a entender que ele estava de olho muito provavelmente em uma criança, em uma menina. E assim, é realmente frustrante para a polícia, na época eles não tinham pistas que eles pudessem seguir, né, para encontrar aquele assassino. E basicamente ele estava ameaçando que ia assassinar uma menina, uma criança, nos próximos meses. Então a polícia ficou em desespero, inclusive principalmente porque na época eles acreditavam que o BTK teria cerca de 50 anos de idade, então seria um senhor de idade atacando uma criança. Então eles ficaram realmente muito preocupados e empenhados em tentar identificar quem era essa pessoa antes que esse próximo crime acontecesse. Foi aí que em 5 de maio de 1985 a polícia acabou encontrando o corpo de uma mulher chamada Marine Head em uma vala, e ela era uma mulher de 53 anos de idade. A Marine ela era viúva e morava sozinha e era descrita como sendo uma mulher muito gentil pelos vizinhos ali da região. E a Marine e o Dennis, eles moravam basicamente no mesmo quarteirão por mais de 30 anos, então eles eram conhecidos ali um do outro. E no dia 27 de abril de 1985, o Dennis já tinha identificado a Marine como sendo a sua próxima vítima ali. Então ele estava no meio de uma reunião dos escoteiros naquele dia e ele disse que estava com dor de cabeça, que precisava sair para buscar remédios. Nesse meio tempo que ele saiu, ele caminhou até seu carro, que estava perto de uma pista de boliche. Ele entrou, comprou uma cerveja, então ele teria então derramado em si a própria cerveja para meio que parecer que estava bêbado ali. Em seguida ele acabou pegando um táxi para levá-lo próximo ali da casa da Marine. E assim que ele chegou na casa da Marine, ele percebeu que estava tudo apagado ali. Ele fez o modus operandi, né, conseguiu entrar, invadir a casa. Porém, quando ele entrou dentro da casa, ele percebeu que a Marine não estava dentro de casa. Então ele decidiu que ia esperar um pouco para que ela chegasse. Ele sabia mais ou menos ali a rotina dela, sabia que ela chegava ali próximo àquele horário. Porém, ele acabou, né, sendo frustrado assim de início, porque quando a Marine chegou, ele percebeu que ela estava acompanhada de um homem. Então ele acabou decidindo se esconder dentro de um armário para esperar que aquele homem fosse embora. Só que ele acabou demorando bastante, então ele acabou indo embora por volta de 1 ou 2 horas da manhã. E ele estava lá escondido, né, dentro do armário esse tempo inteiro. Mas quando o homem foi embora, a Marine começou a se organizar para ir deitar, para ir dormir. E nesse momento ele viu uma oportunidade de atacar. Então nesse momento ele acaba saindo do armário e atacando a Marine
Marine e fazendo todo o modus operandi que vocês já sabem. Depois que a Marine morreu, ele arrastou o corpo para fora, colocou no porta-malas do carro e dirigiu até a igreja que frequentava. Então ele colocou plásticos pretos nas janelas para que ninguém pudesse olhar dentro e acabou arrastando o corpo dela para o porão da igreja. Lá no porão ele fotografou o corpo da vítima várias vezes em poses diferentes antes de colocar o corpo de volta no porta-malas do carro e levar o corpo até uma vala em uma estrada de terra não muito longe ali da sua casa em Park City. Então foi assim que a polícia acabou encontrando, né, o corpo da Marine na vala, e pela forma que o corpo ali estava colocado, os machucados que tinham no corpo, eles sabiam que também seria provavelmente algo realizado pelo BTK. Foi aí que em 16 de setembro daquele ano, aproximadamente às 10 horas da manhã, o BTK ele se vestiu de reparador de telefones e bateu na porta de uma moça chamada Vitti Wegerle, que ela era uma mãe de 2 filhos e tinha apenas 28 anos. Ela acabou deixando ele entrar porque ela estava com problema ali na linha telefônica e ela achava que ele tinha ido para consertar, porém teria sido ele que tinha cortado a linha telefônica. Então assim que ele entrou na casa, ele já começou a atacar a mulher, dizendo que ia amarrar ela, e como ele estava com a arma, ela ficou com medo, então ele acabou forçando a ela a entrar no quarto, tentou amarrar ela, mas ela acabou começando a lutar com ele, causando arranhões e cortes, e nesse momento ele pegou uma corda e acabou impedindo ela de lutar e acabou sufocando ela até a morte, como ele sempre fazia. Então depois que ele cometeu esse crime, ele acabou tirando fotos do corpo em diferentes posições e saiu roubando o carro da vítima. Pouco tempo depois, o Bill Wegerle, que era o marido da Vicky, ele disse que viu seu próprio carro indo em uma direção contrária da casa deles e ele não conseguiu identificar quem era o motorista. Naquele momento ele disse que quando chegou na casa, viu o filhinho deles de 2 anos sozinho na sala. Ele começou a procurar a esposa na casa e acabou encontrando o corpo dela atrás da cama do quarto. E a Vicky ela acabou sendo levada às pressas para um hospital, mas ela foi declarada rapidamente morta depois de algumas horas ali que ela estava no hospital. E enquanto isso acontecia, o BTK estava descartando as evidências e estacionou o carro da família em alguns quarteirões ali de distância da casa. E ele foi para a própria casa dele e trocou de roupa como se nada tivesse acontecido. Foi aí que em 1991 o BTK começou a pensar que talvez se ele atacasse mulheres mais velhas, ele teria mais facilidade, porque as suas últimas vítimas deram trabalho, elas tentaram se defender, então ele achava que se ele atacasse mulheres mais velhas, elas teriam mais problema ali para se defender e seria mais fácil para ele. Então em 19 de janeiro de 1991 ele acaba avistando uma mulher de 62 anos chamada Dolores Davis e ele acaba vendo que ela ali seria sua próxima vítima. Naquele dia ele iria acampar com os escoteiros, mas acabou inventando uma desculpa para se atrasar ao acampamento naquele dia. Então ele dirigiu seu carro até a casa dos pais dele para trocar de roupa, tirar o uniforme de escoteiro e vestir roupas normais, né, para colocar o plano dele em ação. E em seguida dirigiu até a Igreja Batista de Park City para estacionar o carro dele e seguir o plano a pé, até para as pessoas não ter ninguém, né, vendo ali o carro dele rondando a casa da possível vítima. Assim que ele chegou na casa de Dolores Davis, ele esperou do lado de fora para ver se ela estava dormindo. E aí quando ele percebeu que estava meio calma assim a casa, ele acabou quebrando a porta de vidro dos fundos com um bloco de cimento e ela acabou ficando assustada com o barulho, então ela saiu do quarto para ver o que é que tinha acontecido e imediatamente ela encontra o Dennis dentro da casa. Então ele seguiu com o mesmo modus operandi, amarrou a mulher no quarto, estrangulou até a morte. Em seguida ele pegou o corpo da vítima, colocou dentro do porta-malas do próprio carro dela, dirigiu até um lago perto de Park City, onde ele acabou escondendo o corpo de forma provisória embaixo de algumas árvores ali que tinha. Depois disso ele voltou para casa da vítima para limpar as impressões digitais, limpar basicamente tudo ali para que não deixasse nenhuma pista que levasse até ele. E aí ele retornou onde escondeu o corpo da vítima, colocou novamente no porta-malas e jogou o corpo debaixo de uma ponte no condado de Sedgwick. Depois de tudo ele vestiu a roupa de escoteiro e voltou para o acampamento para criar o seu álibi, seguiu a noite como se nada tivesse acontecido e na noite seguinte ele voltou pro local onde ele deixou o corpo e tirou algumas fotos. Então esse acabou sendo o último crime realizado pelo Dennis e ele acabou sumindo por 10 anos, então ninguém ouvia mais falar sobre o BTK, ele não enviou mais encomendas, ele não enviou mais cartas e ele simplesmente sumiu do mapa. Até que em 2004, com 30 anos desde o crime lá da família Otero, o jornal Western Eagle, eles fizeram meio que uma reportagem, uma publicação, onde eles falavam, né, desses 30 anos desde aquele crime, e nessa publicação eles diziam que o BTK
BTK provavelmente teria morrido ou já estaria preso há muito tempo, e isso justificaria o fato dele simplesmente ter sumido nos últimos 10 anos. Obviamente ele viu essa reportagem e ficou muito irado, até porque o que ele mais se gabava era de estar na mídia, no nome da mídia, dos feitos dele, e ele não admitia simplesmente o jornal dizer que ele morreu ou que estava preso. Então ele simplesmente ficou muito irado com essa publicação que eles fizeram e obviamente ele rebateu isso. Então, em março de 2004, Dennis enviou para o jornal East Eagle um envelope que tinha fotos do corpo de Vicky Wegerle, que tinha sido a 9ª vítima, e essa carta foi assinada com o nome fictício de Bill Thomas Kay, ou seja, BTK. Naquele momento, a polícia tinha certeza que aquilo era uma resposta para a reportagem que tinham feito e que o BTK estava solta e que provavelmente ele teria voltado, então eles ficaram todos em alerta mais uma vez. Foi aí que em 9 de junho de 2004 ele enviou um novo pacote dentro de uma caixa de cereal e deixou colado numa placa no meio da cidade. Dentro dessa caixa tinha detalhes horríveis sobre o que ele fez com os Otero, outros detalhes, inclusive ele também colocou uma boneca amarrada em cordas em um cano, meio que da mesma maneira que a filha dos Otero tinha sido encontrada no dia daquele crime. Então ele começou a enviar mais pacotes, caixas, e ele sempre colocava esses pacotes agora em caixas de cereal, meio que para tirar uma onda de serial killer. Então a polícia sabia que ele estava lá, que ele poderia atuar novamente, eles estavam muito apreensivos para que não tivessem novas vítimas, e sempre dentro dessas caixas ele colocava itens das vítimas, fotos, basicamente coisas que realmente estavam relacionadas aos crimes que ele cometeu. Obviamente, toda vez que a polícia pegava um desses pacotes ou cartas, eles tentavam de todas as maneiras achar algum traço de DNA para que eles pudessem bater com aquele DNA que eles já tinham guardado desde a família Otero, mas infelizmente o BTK ele era muito esperto, então sempre que ele deixava algum item ou alguma caixa, ele sempre limpava tudo muito bem antes de deixar, então ele realmente não deixava nenhuma ponta solta para que a polícia pudesse encontrá-lo. Até que em 22 de outubro de 2004, o Dennis ele enviou mais uma caixa de cereal e deixou em uma caçamba de uma caminhonete no estacionamento de um supermercado, e dentro dessa caixa tinha um recado perguntando para a polícia se ele enviasse as próximas cartas dentro de um disquete, se ele poderia ser rastreado. Para responder o Dennis, a polícia colocou um anúncio no jornal dizendo que eles não conseguiriam rastrear e que seria seguro para ele. Obviamente a polícia estava mentindo, né? Porque eles sabiam que se o Dennis ele tentasse colocar algum registro dentro de um disquete, as informações do dispositivo do computador que recebeu aquele disquete e que gravou aquelas informações ficaria também gravado no disquete. Então eles deram essa resposta no jornal dizendo que não, nós não conseguimos rastrear, meio que para jogar um verde, né? Porque se eles realmente recebessem esse disquete do Dennis, eles conseguiriam encontrá-lo, já que teria essas evidências dentro do disquete de qual computador inseriu aquelas informações. Então meio que eles jogaram esse verde aí para ver se o Dennis ia cair, já que eles imaginavam que o Dennis não sabia, né, que ficava essa informação gravada de qual dispositivo criou o disquete e quem acessou aquele disquete. Então ele meio que não sabia e a polícia contou, né, com o fato dele não saber para que ele realmente enviasse esse disquete para a polícia. Paralelamente a isso, como o Dennis teria deixado essa caixa no espaço de um estacionamento de um supermercado, esse estacionamento tinha várias câmeras de vigilância, então a polícia pegou todas as câmeras ali que monitoravam ao redor e eles começaram a ver todas as câmeras para ver se captava quem teria deixado aquela caixa, e eles conseguiram imagens de um homem deixando aquela caixa na tal caminhonete, porém a imagem era muito ruim na época, era uma imagem bem longe, então eles não conseguiam ter a fisionomia correta para fazer um retrato falado ou algo do tipo, porque era bem embaçada mesmo, era bem ruim a qualidade da câmera. Então eles acabaram também pegando a informação de um carro, né, que seria o carro que o Dennis teria utilizado para ir deixar aquela caixa, e olhando mais ou menos ali o desenho do carro, eles perceberam que seria um Jeep Cherokee preto. Então eles já sabiam que era um homem assim de meia idade pelas imagens e que ele tinha um Jeep Cherokee preto. Então já era também um indício ali para eles poderem se orientar quando fossem ter de fato mais informações daquele assassino. Foi aí que a polícia recebeu mais um pacote e dentro desse pacote tinha finalmente um disquete, e no registro de acesso do disquete a polícia identificou que teria sido acessado por um computador da Igreja Luterana de Cristo com o acesso de um homem chamado Dennis.
Então, quando a polícia começou a pesquisar sobre essa igreja, um tal de Dennis que tivesse relacionado a essa igreja, eles acabaram chegando no nome Dennis Rader e eles descobriram que esse Dennis Rader, ele era presidente da congregação daquela igreja. Então era um homem ali bem conhecido no meio daquela comunidade. Como eles não tinham provas que relacionassem o Dennis ao crime, eles passaram a vigiar 24 horas por dia a vida do Dennis. Inclusive, um dos detetives rapidamente avistou na garagem da casa do Dennis o tal Jeep Cherokee preto, o mesmo que apareceu na gravação do estacionamento do supermercado. Então eles sabiam que aquele era o cara, porém eles não poderiam simplesmente abordar o Dennis. Mas aí a polícia começou a investigar a vida do Dennis e eles descobriram que o Dennis tinha uma filha chamada Kerry e que a Kerry já estava na universidade. Dentro da universidade ela tinha feito alguns exames no centro médico da universidade e que nessa universidade eles guardavam algumas evidências, algumas coisas do paciente e eles acabaram indo nessa universidade e conseguiram o DNA da Kerry. Então, quando eles bateram o DNA da Kerry com o DNA do Dennis, ou do suposto BTK que eles tinham, deu um match de parentesco. Então, ali eles sabiam que realmente o Dennis era o pai da Kerry, que era o BTK, porque bateu com o teste de DNA. Então, em 25 de fevereiro de 2005, a polícia cercou o carro de Dennis Rader e o prendeu naquele dia. Ele foi levado para uma cela de interrogatório, onde a princípio não falou, mas logo se abriu e deu todos os detalhes possíveis do crime. No final, o Rader ele fez uma confissão de 30 horas e na sua confissão ele detalhou detalhes dos seus crimes e ficou claro para a polícia que ele se orgulhava do que tinha feito e como ele gostou de ter ficado na mídia por tantos anos. Inclusive, durante essa investigação, a polícia também fez uma investigação na própria casa do Dennis e lá ele encontrou diversos itens das vítimas, documentação das vítimas. Ele também tinha relatórios do que ele fazia com as vítimas, então meio que aquelas fichas catalográficas que ele acabou enviando uma delas para a polícia. Ele tinha de fato de cada uma das vítimas. Então assim, ele tinha realmente tudo ali para ser colocado como sendo o BTK, porque ele meio que registrava tudo. Inclusive ele tinha recortes de jornal, sempre que falavam dele, ele guardava como se fosse um troféu. Então ele tinha todas as reportagens que falavam dele, ele guardava ali como se fosse tipo um prêmio de tipo, caramba, estão falando de mim. A família e os amigos do Dennis obviamente ficaram chocados porque o Dennis ele era um cara meio que tipo assim, exemplo na comunidade, tanto para a família, tanto para os amigos. Ninguém jamais imaginou que ele poderia ser o BTK, ninguém imaginava nem que ele era agressivo, então para todo mundo foi simplesmente muito chocante. Todo mundo que foi questionado depois pela polícia se ele tinha algum traço, algum indício de ser agressivo, ou enfim, ninguém tinha nada para falar dele, simplesmente ele era um exemplo na família, ali na comunidade. E quando a esposa dele soube do que aconteceu, ela também rapidamente pediu o divórcio. E então, assim que ele foi julgado e condenado, eles se separaram de forma meio que extraordinária. Durante o julgamento, o Dennis ele se declarou culpado por todas as 10 vítimas e confessou com muitos detalhes e sem remorso o que tinha feito, e ficou muito óbvio para o tribunal e para os telespectadores que ele realmente não estava arrependido, não estava se importando com o que tinha feito e que gostava mesmo era da atenção que estava recebendo da mídia. Então, em 18 de agosto de 2005, o Dennis Rader ele foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas com no mínimo 175 anos de pena e ele só pode pedir uma liberdade condicional pelo menos o ano de 2180, então muito provavelmente ele já vai ter morrido até lá e hoje ele segue cumprindo essa pena. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e me segue nas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.